livro das certezas é esse aqui. É a minha Bíblia. É aqui que ela vai falar, ó, o que é verdade, o que é mentira. É aqui que ela vai falar pra mim, ó, o que existe, o que não existe. Ela vai falar pra mim, ó, se você fizer isso, você vai receber isso. Bom dia, bom dia. Oi, pessoal. Hoje eu quero começar uma série muito especial. Eu quero começar uma série falando sobre fé. Eu vou me apoiar no capítulo 11 de Hebreus. E aqui, por quê? Porque é aqui que o autor de Hebreus começa a falar sobre fé e sobre exemplos de fé na Bíblia. Para quê? Para nos encherem de fé. É isso aí. Por quê? Porque se a gente pensar o seguinte, nós somos servos de Cristo, nós somos filhos de Deus, e a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que a gente tem que ver? O que é fé? Como é que eu tenho fé? Como é que eu exerço a fé? Então o nosso objetivo hoje é esse. Então vamos começar lá com a definição que está aqui em Hebreus 11. O que é fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então a gente vai ser até hoje no versículo 1 e vai pegar aqui, ó, pinceladas de o que também está falando na fé, de fé ao longo da Bíblia. Então vamos pela primeira coisa que eu acho que a gente tem que definir. Eu fiz aqui, ó, umas anotações e eu vou segui-las, né? Aqui, ó. Adoro, gente, sou nerd. Então bora. O que é fé? Aí a gente já leu esse versículo aqui. Fé é uma certeza. A gente vai pegar aqui, ó, trechos. Eu acho que a gente entende bem. Se a gente fala direto a frase, fé é uma certeza que a gente atropela. A ser humano lembra a primeira frase, da primeira palavra e lembra da última. O recheio ali, ó, deixa passar. Então vamos aqui, pontinho por pontinho. Fé é uma certeza. O que é certeza? Certeza é algo que, uma convicção. Então o que acontece? Quando você fala assim, eu tô sentindo muita fé. Não. Essa frase, ela, não é que ela tá errada, mas ela é incoerente. Por quê? Porque sentir, o que você sente? Você sente uma emoção, você tem um sentimento. A fé é uma certeza, então são coisas diferentes. Eu fui olhar aqui e falar assim, tá, se eu não sinto fé, e fé não é uma emoção, aí então eu fui pensar, o que é emoção? Emoção são sensações que você tem em relação a algo que você viu, algo que você passou ou algo que você ouviu. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu sou romântica. Não é só romântica, eu sou romântica no aspecto do que eu assisto. O que acontece? Mulher, quando tá vendo um filme romântico em que o mocinho e a mocinha ficam felizes no final, a gente chora. Ou quando você tá lá vendo, depois que eu virei mãe, então, eu vejo um filme de criança que ficou órfã, eu choro também. Aí, o que acontece? Você chora. Você vê como o cérebro, ele não separa realidade da ficção. Você tá olhando ali uma história no filme, aquilo gera uma emoção em você, e o teu corpo, ele responde essa emoção chorando. Ou ele responde uma emoção rindo. Ou ele responde a emoção batendo palma. Algo que você achou engraçado, algo que você ficou feliz em razão de ver aquilo. É igual o mocinho do filme, aliás, o bandido do filme se dá mal no final. Você fica feliz. E o que acontece? Fé não tem nada a ver com isso. Você não sente fé. Você tem fé. É isso. É algo que você possui fé. E aí, essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Fé não é emoção. Fé não é sentimento. Fé é uma convicção. É algo que eu tenho certeza. Aí tá bom. A gente já refletiu aqui sobre essa primeira coisa que o versículo fala. E depois fala o seguinte. É uma certeza daquilo que eu estou aguardando. É uma certeza de uma espera. É esquisito, né? Mas eu vou te dar um outro exemplo de novo. Pensa assim. Você quer emagrecer. E aí, você começa a tomar atitudes pra você emagrecer mais. Você tá aqui hoje, quinta-feira. Hoje eu fui na nutricionista, eu recebi a minha dieta. E aí ela definiu que eu como 2 ovos no café da manhã, mais um almoço de um arrozinho com legumes e uma carninha, uma quantidade exata. No café essa é a minha dieta, inclusive. No café da tarde eu vou lá e tomo um iogurte proteico ou uma fruta com castanha, nanana. E à noite eu vou comer só a carne com legumes, vegetais ou uma sopa e tal. Essa é a sua dieta. Só que eu tenho a meta de perder 20 quilos. Então na sexta-feira eu acordei 20 quilos mais magra? Não. Com as atitudes que eu estou tomando, eu estou esperando algo que eu tenho certeza, que é o emagrecimento. Então é isso, ó. A fé é a certeza de algo que você está esperando.
A mulher, quando está gestante, quando está grávida, ela tem certeza que o que vai sair da barriga dela é um bebê na hora do parto. Então ela está esperando algo que ela tem certeza. Então a fé é isso. A fé é a certeza de algo que você está esperando. Fechou. Agora vamos pro próximo ponto. A prova de que existem coisas que eu não posso ver diante de mim. Como que eu tenho isso? Como assim? Prova daquilo que eu não posso ver e que está diante de mim. Aí eu vou adiantar uma coisa que eu ia falar para você poder entender onde eu quero chegar com esse ponto aqui. Certeza do quê? Né? Além de certeza daquilo que eu espero. Ou seja, eu tô esperando algo, mas que algo é esse? Algo que me prova que existem coisas que eu não vejo. Então pense o seguinte, se eu não baseio a minha fé em sentimentos e emoções, eu me baseio no quê? Eu me baseio na palavra de Deus. Eu me baseio naquilo que a Bíblia me traz de conceito, do que a Bíblia me traz de certeza, do que a Bíblia me fala do que acontece. De causa e consequência, por exemplo. Né? Então, se eu não me apoio em sentimento e emoção, eu preciso apoiar a minha fé em alguma coisa. E eu apoio a minha fé naquilo que a Bíblia fala. Então, o que acontece? Meu livro das certezas é esse aqui. É a minha Bíblia. É aqui que ela vai falar, o que é verdade, o que é mentira. É aqui que ela vai falar pra mim, o que existe, o que não existe. Ela vai falar pra mim, se você fizer isso, você vai receber isso. Se você não fizer isso, você não vai receber aquilo que você imagina, o que você deseja. Então é isso. A prova que vai me trazer a certeza daquilo que eu espero, é tudo que tá escrito na Bíblia. Então, a minha fé está apoiada na Bíblia. E dentro da Bíblia eu tenho promessas, dentro da Bíblia eu tenho convicções, dentro da Bíblia eu tenho conceitos. Então, é aqui que a gente vai apoiar a nossa fé. É aqui. E o que acontece? Então é o seguinte, se você... Lembra que eu falei agora do exemplo do emagrecimento? Eu fui na nutricionista hoje, eu recebi a minha dieta, eu comecei a fazer a minha dieta. A minha certeza é o emagrecimento e eu estou esperando esse emagrecimento. Mas como eu estou esperando esse emagrecimento? De forma ativa. Exercendo esse emagrecimento, mesmo que eu ainda não veja. É a mesma coisa você pensar, a mulher. Vou voltar para o exemplo da mulher grávida. A fé dela eu tenho certeza que ao final da gestação eu recebo um bebê. A espera da grávida é deitadinha ou a espera da grávida é ativa? A espera da grávida é ativa. Por quê? Ela não espera se preparar para o bebê depois do parto, quando ela sai com o bebê nos braços da maternidade. Não. Ela espera de uma forma ativa. Ela prepara o quarto do bebê. Ela compra as roupas do bebê. Ela lava as roupas do bebê. Ela já pensa no nome do que o bebê vai receber. Ela já pensa no pediatra que o bebê vai ter, porque uma semana, 10 dias depois ele tem que voltar no pediatra e ele tem que levar todo o histórico de parto para o pediatra. Ela tem que preparar, imaginar que renda ela vai ter que ter, ou se a renda que ela tem hoje é suficiente para ela pagar as despesas do bebê. A espera da grávida é uma espera ativa. A espera do cristão em fé daquilo que ele ainda não está enxergando é uma espera ativa. Por quê? Agir em fé é agir como se aquilo já fosse algo concreto, porque é uma prova. Prova, aqui ele está falando o seguinte, a fé é a prova de que existem coisas que eu ainda não vejo, de que existem coisas que eu não vejo diante de mim. Então como eu vou ter certeza? A Bíblia me traz certeza daquilo que eu não vejo. Por exemplo, a Bíblia fala que existem anjos, mas eu não vejo anjos. A Bíblia me fala que existem demônios, eu não vejo demônios. A Bíblia me fala que existe o segundo, o terceiro céu, onde o trono de Deus está, eu não vejo o trono de Deus. Mas a Bíblia fala que existe. Se eu já decidi que a Bíblia é a base da minha fé, então, se ela fala que existe, eu tenho certeza que existe. E o que eu faço? Eu ajo de acordo com o que a Bíblia está falando, com o resultado que a Bíblia fala que eu vou ter, e essa espera é ativa, e de que forma? Agindo como que aquilo já fosse concreto. É meio esquisito, assim, pelo menos no primeiro momento, até você conseguir materializar na sua mente e agir assim. Por exemplo, a mulher, que nem o exemplo da mulher grávida, às vezes é um pouco subjetivo, então a gente achar exemplos que te trazem convicção e a certeza da ideia que eu tô falando, às vezes eu preciso raciocinar e ficar pensando aqui na memória. Mas vamos voltar para, acho que o exemplo da mulher grávida é muito útil, muito bom. Toda aquela espera ativa da mulher é pela certeza, de que vai sair um ser humano de dentro dela. 2, de que esse bebê vai precisar de toda uma infraestrutura quando ele sair, e de todos os recursos que ela vai precisar ter para manter aquele bebê. Você vai agir da certeza que a Bíblia traz. Então, eu vou trazer um versículo aqui para ajudar nessa certeza. Por exemplo, a Bíblia fala no Salmo 91 situações em que eu vivo, que eu não enxergo, mas que são uma certeza. Então, vamos lá. Salmo 91.
Aquele que vive protegido pelo Altíssimo e guardado do Todo-Poderoso, ó como ele fala. Ele pode falar ao Senhor: o Senhor é a minha proteção, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ele me salva de armadilhas e do veneno mortal. Ele me protege debaixo das suas asas, e lá eu estou seguro. A sua fidelidade me protege como um escudo. Então aqui a gente tem uma certeza de algo que você não está vendo. A Bíblia fala que a fidelidade do Senhor é um escudo para você. O que a gente entende por escudo? Vamos lembrar lá nos tempos antigos em que os exércitos tinham aqueles escudos que os rapazes, os soldados andavam assim. A Bíblia fala que o Senhor é como se fosse uma pessoa diante de você, munida de um escudo, te protegendo de tudo que você faz e por onde você vai. Você vê esse escudo? Não vejo esse escudo. Mas no momento em que você está passando por uma situação em que você vê um perigo, a pessoa sabe que em algumas situações acontecem tiroteios. Ela não provocou aquilo. Ela não escolheu andar por ali, ela foi pega de surpresa. Mas ela vai lá, se protege, mas ela tem a convicção de que o Senhor está aqui, ó, na frente dela, protegendo ela. E aí ela age sabendo da existência desse escudo. E aí aqui fala o seguinte, que eu não fico assustado com a peste que se espalha nas trevas, nem da praga que devasta o meio-dia. E fala, 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas nenhum mal me atinge. Então assim, eu não dei causa a esse mal, esse mal não é colheita de algo que eu plantei, mas o Senhor está me protegendo com o escudo, e por onde eu passo, 10.000 vão cair por aqui, 1.000 vão cair do lado de cá, e eu estou seguro. Tem situações que a gente sente medo, que a gente se sente pequeno, que a gente se sente frágil. Mas a Bíblia fala que nessas ocasiões, você pode ter a certeza, a fé, a convicção de que Deus está te protegendo e que nenhum mal vai acontecer para você. E ele fala o seguinte, ó, porque o Senhor vai dar instruções especiais aos seus anjos, outra coisa que você não vê, para te protegerem em todos os seus caminhos. E eles vão te apoiar com as mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. É como você vai fazer o seguinte, ele vai dar a mão para você, e tem uma pedra diante de você, ou ele arrasta a pedra, ou ele te levanta e faz você não tropeçar nessa pedra. Essa é a proteção e o nível de proteção que Deus fala que você vai ter quando você faz dele a sua fortaleza e a sua proteção. Isso é um exercício da fé. Pensa um soldado em guerra, em que ele está ali para cumprir uma missão. Vamos pensar em um espião de um exército ali que recebeu uma missão e ele precisa entrar no território inimigo, ultrapassar essa zona de guerra, e ele precisa fazer aquilo, ele não está fazendo aquilo à toa, por diversão, e ele tem a convicção, eu recebi essa missão, e eu vou ser protegido por Deus. Ele vai mandar anjos, ele tem um escudo que ele me protege. E aí, olha aqui o que fala no versículo 15. Eu peço ajuda. Aliás, isso aqui é uma resposta de Deus durante o Salmo. Ele fala assim, ó, no versículo 14, assim o Senhor vai dizer ao meu respeito, ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso eu coloco ele num lugar alto e seguro. Ou seja, por causa da sua fé, da convicção de que quando eu faço de Deus o meu escudo, a minha proteção, ele manda anjos para me salvar, ele me protege das situações, mesmo que eu passe por lugares de praga, que eu passe por lugares perigosos, ele está me protegendo. E aí essa fé agrada ao Senhor. E o Senhor responde de que forma? Eu vou salvá-lo. Ele me pede ajuda e eu respondo. Quando ele está em dificuldades, eu estou ao seu lado. Eu resolvo seus problemas e dou uma posição de honra a ele. Olha a resposta da sua fé. A resposta da sua fé é lugar de honra. A resposta da sua fé é livramento. A resposta da sua fé é proteção. Isso tudo você não vê. Porque o que acontece? Alguns perigos, eles são naturais. O que eu quero dizer com isso? Alguns perigos você enxerga. Mas tem toda uma parte da Bíblia que fala que existe e que você não enxerga. Por exemplo, quando Daniel estava orando por uma resposta do Senhor sobre quando ia acabar o exílio na Babilônia. Ele está orando 20 e tantos dias. Aí chega um anjo na frente dele, que Deus abre os olhos dele para ele enxergar aquele anjo e fala assim, olha Daniel, você tem muita fé, eu cheguei aqui para trazer a sua resposta, mas sabe que Deus entra no caminho. E quando eu saí, no primeiro dia que Deus mandou te levar a resposta, eu obedeci e eu já saí para te dar a resposta. Mas um príncipe da Pérsia, que é um demônio, que me impediu de chegar aqui. Houve uma luta no mundo espiritual que me impediu que eu chegasse aqui com a tua resposta. Você não enxerga nada. Daniel enxergou tudo que estava acontecendo antes de chegar a resposta dele? Não. Mas como você fez da Bíblia, o seu livro de certezas, o seu livro guia, o manual do fabricante, como eu gosto de falar, você crê que aquilo de fato aconteceu. Você tem convicção daquilo. Então tem toda uma parte aqui que está descrita nesse salmo de perigos que você corre, que são perigos decorrentes do mundo espiritual, não desse que você vê. Gente, a gente vive no Brasil. Eu tô aqui em São Paulo, numa zona de guerra,
O Brasil não tá em guerra com ninguém. A gente não tá correndo um risco iminente, que nem às vezes quando a gente ouve de guerra lá na Palestina, com bombardeio, mas você vive perigos. Você pode viver perigo de um acidente, você pode viver perigo espiritual de pedras espirituais que o diabo pode colocar na sua frente. Pra quê? Pra te levar a pecar, pra fazer você sentir medo, pra você sentir angústia. Porque o que acontece? O diabo, ele tá aqui pra quê? Pra atrapalhar a sua vida. Porque ele não consegue roubar a sua vida porque você tá protegido em Cristo. Mas ele tá aqui pra atrapalhar a sua vida. E ele é bom nisso e se esforça pra isso. Ele é focado. Você tem convicção de tudo isso aqui, todo o livramento que Deus te dá diante dessas situações, que você não enxerga, mas você sabe que no mundo espiritual tá acontecendo. Como que Daniel viveu lá no Velho Testamento. A fé é isso. Você, primeiro, decide que a Bíblia é o seu livro de fé, que é o seu manual de vida. E a partir do que ela fala, você fala, eu tenho certeza de que isso acontece. E você aplica a fé no que está escrito na Bíblia. Aplica a fé no que Deus fala, que se você plantar isso, você vai colher isso. Que se você plantar morango, você vai colher morango. Aplica a fé de que existem demônios e o diabo que está aqui para fazer da sua vida, atrapalhar a sua vida. E que eles vão poder querer pôr pedras na sua frente, porque eles não podem tocar em você. Mas eles exercem influência no que está ao redor de você. Então a fé é um exercício. A fé, como Jesus disse, como uma semente de grão de mostarda. A semente do grão de mostarda, ela é muito pequenininha, mas quando plantada, regada e cultivada, ela vira uma planta robusta. Então a nossa fé, ela pode chegar, ela pode receber. A Bíblia fala que todos nós recebemos uma quantia de fé. Mas ela é como um músculo que você exercita, ela é como uma plantinha que você cuida e rega e ela cresce. Como ela cresce? Cada vez mais de leitura bíblica, de oração, de jejum, isso aumenta a sua fé. Isso faz a sua plantinha de fé crescer, até ser uma árvore robusta. Tem momentos que é difícil você exercitar a fé, mas tudo é um aprendizado. Quando você está diante de uma situação chata, difícil, a primeira coisa que você tem que pensar é: Deus, por que eu tô aqui? O que eu vou aprender com isso aqui? Que lição eu vou tirar disso? Porque a palavra de Deus fala que Ele não submete você à toa diante de situações. E a palavra de Deus também fala que tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para encher a nossa fé, porque a fé também vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. A fé cresce por meio de leitura e declaração da palavra de Deus. Isso que é fé, é a convicção e a certeza daquilo que você está esperando, que você ainda não pode ver. E como eu exercito a minha fé? Por meio da leitura. É aqui que ela vai crescer, por meio da meditação da palavra de Deus, do contato constante com a palavra de Deus. Até que a sua fé fique robusta. Então, gente, hoje foi o primeiro capítulo. É a base. A gente vai falar sobre uma série sobre fé e sobre pessoas que são inspirações para que a nossa fé cresça cada vez mais. Isso tudo está em Hebreus 11. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Que a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Nem fé a gente tem se não for por ti. Se não for por meio da tua palavra, se não for por meio do teu cuidado, da convicção de que o Senhor está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, nos ensinando e nos metendo a situações em que nós tiraremos lições preciosas e que vão aumentar a nossa fé, que vão nos dar graça, que vão nos dar autoridade para andar em fé aqui nessa terra enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus. Pai, esteja conosco todo esse dia. Eu te peço, Senhor, que durante esse dia todos nós tenhamos o trabalhar do Espírito Santo em nós, para que a gente reflita sobre isso, para que a gente rumine, que a gente medite sobre isso. E assim a nossa fé cresça um pouco mais ainda hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.